Acho que agora... Olá! Se alguém está me vendo aí ao vivo, me dá um oi, que eu não sei se tá dando. Ah, agora entrou alguém. Tinha dado falha. Oi, Patrícia. Oi, Ana. Deem um oi aí. Digam se estão me ouvindo, se estão me vendo, se tá tudo bem. Que deu uma falha na internet. Eu fiquei nervosa. Como assim, espelhado? Tá, mas eu tô aparecendo. Bom, gente, a ideia hoje, como semana passada a gente conversou sobre literatura infantil. Vocês votaram, vocês votaram. E aí os 5 livros, eu já escrevi ali antes, os 5 livros preferidos eu escrevi nos comentários. Foi Qual é a Cor do Amor? Conta aquele caderno ali, por favor. Qual é a Cor do Amor? A Verdadeira História dos Três Porquinhos. Não confunda. Deixa eu até ler aqui para eu não me perder. Deixa eu ver quais os livros que foram. Ó, em primeiro lugar, com 20 votos, foi A Verdadeira História dos Três Porquinhos. Em segundo lugar, com 16 votos, Qual é a Cor do Amor? Em terceiro lugar e quarto, assim, ficou junto, porque empatou em 12 votos, foi O Trem da Amizade e Não Confunda, da Eva Furnari. E o quinto, com 7 votos, foi o Não, que é aquele cachorrinho, o Apolo, muito engraçado. Então, vocês pediram que a gente pensasse mais sobre esses livros. E hoje nós vamos começar pela Verdadeira História dos Três Porquinhos. Eu vou pedir para vocês compartilharem a live, vamos lá? Escreverem aí pra gente ter bastante engajamento. Eu pensei em atividades que eu acho que estão bem bacanas, estão digitadas. E amanhã, sem falta, eu vou enviar para a lista VIP. Então, se você ainda não tá na lista VIP, você tem um tempinho até amanhã para entrar e receber em primeira mão. Senão você só recebe depois. E, gente, não precisa me mandar e-mail hoje. Gente, eu quero as atividades, porque eu vou mandar. Mas eu vou mandar amanhã para a lista VIP, tá legal? E então, compartilhem a live, vamos falar sobre a verdadeira história dos Três Porquinhos hoje. É um livro que foi escrito por John Sciesca, ilustrada por Lani Smith, é da Companhia das Letrinhas. Não sei se vai estar espelhado aí, mas enfim, esse é o livro, A Verdadeira História dos Três Porquinhos. Eu também vou mandar ela digitada para vocês, porque essa aqui eu tenho digitada, algumas eu não tenho. Mas essa eu tenho, então eu posso mandar ela digitada para vocês, além de uma outra atividade que eu preparei para mandar, tá bom? Então vão me dando oi aí. Oi, tudo bem, gente? Oi, Maria. Oi, Daiane. Oi, Amanda. Oi, Cristina. Oi, Ariane. Oi, Ana Cecília, Gleice, Tônia Ferreira, Rose, Elisane, Kátia, Consuelo, Patrícia Martins, Ana Cecília, Laudilene, Daniele, Gislane. Olha aí, falei o nome de todo mundo que tá aí. Tassi, Ângela. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de quinta-feira. Todas as quintas-feiras a gente se reúne aqui e conversa sobre alguma coisa. E hoje vai ser sobre atividades aí para literatura infantil, para a verdadeira história dos Três Porquinhos. Vamos começar? Olha aqui, tá tudo anotadinho aqui, as ideias que eu tive, ó, planejei para nossa aula. E depois vai ter uma atividade de matemática que eu vou mostrar para vocês, que eu pensei. Gente, semana passada alguém me perguntou, esses livros são para que série? É muito difícil a gente falar para que série são os livros. Vocês podem acabar adaptando, né? Então, sei lá, uma atividade que a gente conversa, que vocês acham que pode adaptar para primeiro, para segundo, para terceiro, às vezes para quarto, quinto. Claro, às vezes tem uns muito infantis que não dá pra gente usar no quarto e no quinto ano. Ou às vezes tem uns muito longos que é mais difícil da gente usar no primeiro ano. A não ser que a gente divida a história. Né? Então, tenham aí um feeling de professor, protagonismo do professor. A gente fala muito sobre isso. E a Magda Soares fala muito sobre isso, Arthur Gomes de Moraes, do nosso protagonismo de professor, pra gente ter, então, essa experiência. Olha, eu tô ganhando um monte de curtidas aí, é do Melk que tá me mandando, tô vendo. Muito obrigada. Quem quer receber as atividades que eu vou conversar hoje tem que estar na lista VIP.
Não esqueçam que às vezes os e-mails da lista VIP caem no spam, aba promoções, abas sociais. Então avisem lá o e-mail de vocês que a gente não é um spam para vocês começarem a receber sempre na caixa de entrada, tá bom? Então vamos lá. A verdadeira história dos 3 porquinhos. Eu vou contar a história para vocês. Então vamos lá. Posição de leitores aí, de quem tá ouvindo a história. Vamos respirar bem fundo pra gente poder ouvir a história. A verdadeira história dos 3 porquinhos. Em todo mundo as pessoas conhecem a história dos 3 porquinhos. Ou pelo menos acham que conhecem. Mas eu vou contar um segredo. Ninguém conhece a história verdadeira. Porque ninguém jamais escutou o meu lado da história. Eu sou o Alexandre Telou. Pode me chamar de Alex. Eu não sei como começou todo esse papo de lobo mau, mas está completamente errado. Talvez seja por causa de nossa alimentação. Olha, não é culpa minha se os lobos comem bichos engraçadinhos como coelhos e porquinhos. É apenas nosso jeito de ser. Se os cheeseburgers fossem uma gracinha, todos iam achar que você é mau. Mas, como eu estava dizendo, todo esse papo de lobo mau está errado. A verdadeira história é sobre um espirro e uma xícara de açúcar. Esta é a verdadeira história. No tempo do Era Uma Vez, eu estava fazendo um bolo de aniversário para minha querida e amada vovozinha. Eu estava com um resfriado terrível, espirrando muito e fiquei sem açúcar. Então, resolvi pedir uma xícara de açúcar emprestada para o meu vizinho. Agora, esse meu vizinho era um porco e não era muito inteligente também. Ele tinha construído a sua casa toda de palha. Dá para acreditar? Quero dizer, quem tem a cabeça no lugar não constrói uma casa de palha. É claro que assim que bati, a porta caiu. Eu não sou de ir entrando assim na casa dos outros. Então chamei, porquinho, porquinho, você está aí? Ninguém respondeu. Eu já estava a ponto de voltar para casa sem um açúcar para o bolo de aniversário da minha querida e amada vovozinha. Foi quando meu nariz começou a coçar. Senti o espirro vindo. Então eu inflei e bufei e atchim! Espirrei. Soltei um grande espirro. Sabe o que aconteceu? Aquela maldita casa de palha desmoronou inteirinha. E bem no meio do monte de palha estava o primeiro porquinho, Mortinho da Silva. Ele estava em casa o tempo todo. Seria um desperdício deixar um presunto em excelente estado no meio daquela palha toda. Então eu o comi. Imagine o porquinho como se ele fosse um grande cheeseburger dando sopa. Eu estava me sentindo um pouco melhor, mas ainda não tinha minha xícara de açúcar. Então, fui até a casa do próximo vizinho. Esse vizinho era irmão do primeiro porquinho. Ele era um pouco mais esperto, mas não muito. Tinha construído sua casa com lenha. Toquei a campainha da casa de lenha. Ninguém respondeu. Chamei. Senhor porco! Senhor porco! Está em casa! Ele gritou de volta. Vai embora, lobo! Você não pode entrar! Estou fazendo a barba de minhas bochechas rechonchudas. Eu tinha acabado de pegar na maçaneta quando senti outro espirro vindo. Eu inflei e bufei e tentei cobrir a minha boca, mas atchim! Soltei outro grande espirro. Você não vai acreditar, mas a casa desse sujeito desmoronou igualzinho a do irmão dele. Quando a poeira baixou, lá estava o segundo porquinho, Mortinho da Silva. Palavra de honra. Na certa, você sabe que a comida estraga se ficar abandonada ao relento. Então fiz a única coisa que tinha de ser feita. Jantei de novo. Era o mesmo que repetir um prato. Eu estava ficando tremendamente empanturrado, mas estava um pouco melhor do resfriado. E eu ainda não consegui aquela xícara de açúcar para o bolo de aniversário da minha querida vovozinha. Então, eu fui até a casa do próximo vizinho.
Esse sujeito era irmão do primeiro e do segundo porquinho. Devia ser o crânio da família. A casa dele era de tijolos. Bati na casa de tijolos. Ninguém respondeu. Eu chamei. Senhor porco, o senhor está aí? E sabe que aquele leitãozinho atrevido me respondeu? Cai fora daqui, lobo, não me amole mais. E venham me acusar de grosseria. Ele tinha provavelmente um saco cheio de açúcar e não ia me dar nem uma xicrinha para o bolo de aniversário da minha querida e amada vovozinha. Que porco! Eu já estava quase indo embora para fazer um lindo cartão de aniversário em vez de um bolo, quando senti um espirro vindo. Eu inflei e bufei e... Atchim! Espirrei de novo. Então o terceiro porquinho gritou: e sua velha vovozinha pode ir às favas. Sabe, sou um cara geralmente bem calmo, mas quando alguém fala desse jeito da minha vovozinha, eu perco a cabeça. Quando a polícia chegou, é evidente que eu estava tentando arrebentar a porta daquele porco. E todo o tempo eu estava inflando, bufando, espirrando, fazendo uma barulheira. O resto, como dizem, é tudo história. Tive um azar. Os repórteres descobriram que eu tinha jantado os outros 2 porcos e acharam que a história de um sujeito doente pedindo açúcar emprestado não era muito emocionante. Então, enfeitaram, exageraram a história com todo aquele negócio de bufar, soprar, derrubar sua casa. E fizeram de mim o lobo mau. É isso aí. Essa é a verdadeira história. Fui vítima de uma armação. Mas talvez você possa me emprestar uma xícara de açúcar. Tá lá o lobo lá na cadeia. Bom, gente, essa é a história do verdadeiro História dos 3 Porquinhos. Tem a parte que ele come realmente os bichinhos, né? Mas ele tenta dar uma enfeitada aí na história. O que eu pensei de atividades gerais? Claro, tem muitas possibilidades, mas eu pensei em algumas. Primeiro, levar para as crianças, se você sabe, eu já falei sobre isso em algumas lives, que a gente tem que ter uma motivação. Então tá aqui a minha motivação. Por acaso é uma caneca do Grêmio, né? Não que eu seja muito gremista, por acaso é uma caneca do Grêmio. Levem para a sala de aula uma caneca vazia. E aí perguntem para as crianças o que vocês estão fazendo com essa caneca, para que a gente usa a caneca, enfim, que medidas a gente pode usar com a caneca, se eles já fizeram um bolo usando caneca, enfim. Levem a tal da canequinha. Alguém botou um brabinho aí, deve ser porque não gosta do Grêmio. Mas não é por mal, foi a primeira xícara que eu achei. Então essa foi a motivação. Outra coisa que a gente tem que fazer antes, gente, de começar a história, são as previsões. Então assim, a gente pode falar para as crianças que... vão colocando... já vi que a Kátia colocou. Vão colocando as ideias de vocês aí para vocês irem lendo também as ideias umas dos outros. Fazer previsões sobre a história. Então a gente pensa, o que será que vai acontecer? Por que tem uma xícara? Por que será? Eu escrevi aqui, o que faz uma história ser falsa? E o que faz uma história ser verdadeira? E por que será que essa é a verdadeira? Para as crianças irem entendendo os sentidos implícitos, né? Não tá explícito porque ela é falsa ou verdadeira, mas é uma coisa que tá aí subjetiva que a gente tem que compreender. Vai anotando lá no quadro as previsões que as crianças têm da história. Quando acabar de ler a história, gente, volta para essas previsões e vê se a gente estava certo ou errado em relação à história. Será que era isso mesmo? Será que combinou? Será que era aquilo que era realmente que tinha acontecido? É uma história falsa? É uma história verdadeira? Enfim. Então, motivação, previsão. Uma outra coisa que eu pensei é a gente trabalhar argumentação com os alunos. Então, propor um debate. Dividir a turma em 2 grupos. E aí um grupo vai estar defendendo a história dos porquinhos e um grupo vai estar defendendo a história do Alexandre Telô. E aí, então eles vão ter que defender, vão dizer por que eles acham que é correto, por que eles acham que não é, por que é falso, por que não é. Enfim, façam toda essa argumentação, um rebate, outro rebate depois, e aí vão tentando argumentar como se fosse realmente um tribunal.
Essa é uma ideia aí pra gente, a gente pode fazer logo depois da história, essa argumentação, esse debate argumentativo. Eles estão trabalhando a oralidade aí, né? Olha que importante, eu falei na semana da alfabetização que a gente não pode esquecer da oralidade. Na leitura, gente, o que eu pensei? Essa história tem muito palavras com R. R intrometido, R entre encontro consonantal, R, então, porta, porquinho, espirro. Então, eu pensei, tanto análise linguística quanto leitura, a gente está trabalhando com a variação do R. E aí, eu vou dar ideia para vocês a história do pare. A gente coloca várias palavras dentro de uma latinha e a criança vai lendo até chegar à placa do pare dela, para de ler e passa para o outro. Só que ali a gente vai misturar palavras que tem R, RR, qualquer tipo de RR, e outras que não tem. Eles só vão poder ler as que tem R, RR, tá? Essa é a regra do jogo. Você só, se errar, se ler uma outra que não tem R, tem que passar pro colega a latinha. De repente dá pra fazer isso em grupo, então separa 4 grupos, tem que ter 4 latinhas com as palavras dentro pra fazer o jogo do pare. O que é legal, porque eles vão reconhecendo aí a letra, isso dá pra fazer com os mais novos, né? Dá pra fazer com o segundo, primeiro ano, porque pode misturar ali quem já lê palavras, enfim, faz um banco de palavras pra eles consultarem, pode fazer um banco de palavras com imagens, referenciando antes de fazer essa atividade da leitura. Faça um banco de palavras com as palavras que vão estar no jogo, coloca um desenho ali do lado para que eles possam ir consultando e mesmo assim eles podem até fazer uma leitura global, mesmo que eles ainda não consigam decodificar. Então, a ideia da leitura é o jogo do pare, então coloca lá várias palavras com R ou RR, coloca outras que não tem, por exemplo, palha não tem, então vocês procuram ali quais que não tem. Eles só vão poder ler as que tem R ou RR, tá? Então, se ler errado, passa para outro colega. A gente está fazendo aí consciência grafofonêmica também, quando a gente trabalha selecionando aí uma das letras. Então, essa é a ideia para leitura. Para escrita, gente, eu pensei, óbvio, da gente fazer o bolo da vovozinha com as crianças, então fazer o bolo de aniversário para a vovozinha e aí depois trabalhar com o gênero receita, né? Então, um gênero instrucional aí, gênero receita. Então, trabalho com as crianças, pode fazer um texto coletivo de como que a gente fez o bolo, quais as medidas, o modo de preparo, as crianças vão copiando no caderno, enfim. A ideia é fazer, então, a receita do bolo da vovozinha. Outra coisa que a gente tem que fazer, gente, é uma carta. Eu acho isso muito bacana. Faz uma carta para o Alexandre dizendo se a gente concorda ou se a gente não concorda com essa tal história que ele está inventando, por que que a gente concorda, se a gente sente pena, se a gente não sente, se ele está tentando nos enganar, na real ele acabou comendo mesmo os porquinhos. Bom, aí vocês vão ter que usar a imaginação com as crianças criando a carta. De repente troca com uma outra turma, a turma responde para vocês, ou vocês mesmos podem responder a carta para a turma, né? Aí vocês têm que usar a criatividade de professora e de professora. Uma outra ideia ainda para escrita é criar um roteiro, porque eles vão ter que apresentar a casa deles. Porque o que o Alexandre fala? Da burrice dos lobinhos, dos porquinhos, de não saberem construir uma casa. Então, como é que é uma casa bem construída? Cada criança vai inventar a sua casa. Então, eles podem fazer com palito de picolé, com palha, com barro, né, com argila, enfim, constrói a sua casa. E aí vai ter que apresentar para os colegas. Acho legal fazer em grupo até, né? Então, cada grupo constrói a sua casinha, eles são envolvidos num objetivo e constrói um roteiro de como que é essa casa. Então, a gente está fazendo um outro tipo de texto, listando aí como é que é a nossa casa, a cor da nossa casa. Construa um roteirinho para as crianças, a cor, onde é, qual é o bairro. Olha, segundo ano que trabalha com bairros, é bem legal fazer isso. E aí faz uma exposição dessas casas, então pode ser de sucata, ou pode ser ela desenhada, aí fica uma ideia para vocês. Então, na oralidade, eles vão ter que planejar aí como é essa casa e poder falar para os colegas como é essa casa. Então, já fica 2 atividades de oralidade. A argumentação, que eles vão ter que defender, ou não, o Alexandre Telopo, e a apresentação aí da oralidade.
Análise linguística, então, eu já falei sobre o R. A gente vai fazer uma reflexão ortográfica sobre o R. Gente, nesse livro tem muitas palavras com R, R intrometido, R pendurado, enfim. Então, a gente vai fazer uma tabela pra gente poder... Olha só, eu tô trazendo a tabela aqui pra vocês, vou mandar por e-mail. Eu não coloquei todas as palavras aqui, vocês podem pensar em outras, mas eles vão ter que classificar as palavras do livro, a gente está trabalhando com banco de palavras também, entre, por exemplo, R fraco entre vogais. Aí eu separei para vocês, xícara e nariz. Xícara e nariz, R fraco entre vogais. R forte em início de palavra, então resfriado, respondeu. A gente vai fazendo as regras do R aí. Porque tem regra, é uma regularidade contextual, então a gente vai aprender por onde andam os R's. Dependendo do ano que a gente diminui essa tabela, tá? Essa tabela completa, do jeito que eu tô falando pra vocês, a gente trabalha com terceiro, quarto, quinto ano. Mas primeiro ano, de repente, a gente pode fazer só o RR, né? O R forte, início de palavra, e o RR no meio das vogais. Tá bom, gente? Lá pro final do primeiro ano, talvez nem no primeiro ano ainda, no segundo ano a gente já consegue fazer essa classificação. Depende muito do contexto da turma de vocês, eu não conheço. Então a ideia é que a gente entregue todas as palavras misturadas para os alunos, recortadinhas, ou eles mesmos recortam, e eles vão ter que classificar nessa tabela. A gente pode ir fazendo junto a tabela grande no quadro, o R fraco entre vogais, o R forte em início de palavra, o R forte pendurado em final de sílaba, então porta, açúcar, porquinho. O R forte entre consoante e vogal, quando é consoante e vogal a gente usa um R. Então olha aí a regra. Então honra tem aqui, porque ele disse que não pode perder a honra dele, enfim. R forte entre vogais. Quando for som de R forte entre vogais, o que a gente usa, gente? RR. Então errado, espirro, e tem outras aqui, vocês têm que achar aqui no livro. R fraco tremido, quando ele é um encontro consonantal. Então, por exemplo, Alexandre, dri, é um encontro consonantal, a gente usa esse R tremido. Então, a gente pode fazer com as crianças toda essa ideia, dá pra elas, de repente pode usar outras palavras também, não só essa, né? E eu vou mandar pra vocês essa tabelinha amanhã pra quem está na lista VIP. Não adianta, não tô na lista VIP, eu não vou mandar. É pra lista VIP, tá, gente? Porque vocês estão lá na minha lista e merecem receber as atividades. Então, essa é a ideia. Fazer uma classificação de acordo com as regras do R. Depois a gente pode escrever as regras. Então, assim, quando o R for forte entre vogais, a gente usa RR. Quando o R for forte no início de palavras, a gente só pode usar um R, porque não se começa palavras com dois R's. Quando for um R forte depois de consoante e antes de vogal, a gente vai usar um R, tá? Alguém tá me perguntando aí como é que entra na lista VIP. Tem um link aí, gente, eu coloquei o link pra vocês, é só clicar, colocar o e-mail de vocês e confirmar. Aí vocês vão receber um e-mail de confirmação, vocês têm que clicar nesse e-mail para dizer que vocês querem estar na lista VIP, tá bom? Então eu vou mandar para vocês, então façam essa classificação aí do R, RR, as regras do R, façam com as crianças. Uma outra última ideia que eu trago para vocês, por um milagre, eu trouxe uma atividade de matemática que vocês me pedem tanto. Então vamos ver se vocês conseguem enxergar. Eu separei uma casa que tem 3 porquinhos dentro da casa e tá aparecendo no desenho. E aí, gente, aqui eu tô trabalhando com a ideia de adição na relação com a multiplicação. Então, por exemplo, na primeira linha aqui da minha tabela, tem uma casinha com 3 porquinhos. Então, a gente faz 1 vezes o 3. 1 vezes o 3. Quanto que é? Daí eles contam ali os porquinhos. Na segunda linha tem 2 casinhas. Cada casinha tem 3 porquinhos. Então, 3 mais 3, eles contam quantos porquinhos, fazem 2 vezes 3 igual a 6. E assim vai até o 10. Então, a terceira casinha tem 3 casinhas, 3 porquinhos dentro, 3 mais 3 mais 3 e 3 vezes 3. Ficam as... Deixa eu ver. Ficam as... Dá pra enxergar aí. As duas relações, ó.
3 mais 3 mais 3, 4 vezes 3. 3 mais 3 mais 3. Mesmo que a criança não esteja ainda acostumada com multiplicação, aí é legal a gente falar sobre isso, porque a gente não começa, ensinando a multiplicação direto pela tabuada. Tem que fazer toda essa relação com a adição, com o agrupamento, com os grupos, às vezes com material concreto, então trabalha com copinho, né? Pode levar casinhas, enfim, botar docinho dentro das casinhas. Isso é bem importante. E por que que o meu 3, aqui com esse desenho, vocês vão se dar conta? Eu vejo muita gente, muitos livros até, ensinando a tabuada de um jeito errado, gente. Porque olha só, se a tabuada é do 3, nesse caso são 3 porquinhos, quem tá multiplicando é o 3. Então o 1 vezes 3, 2 vezes 3, 3 vezes 3, 4 vezes 3, 5 vezes 3. Não ao contrário, né? Senão, se for 3 vezes 1, eu tô multiplicando 1, né? 3 vezes 4, eu tô multiplicando 4. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente faz a tabuada. A tabuada do 3 é 1 vezes 3, 2 vezes 3, 3 vezes 3, 4 vezes 3 e assim por diante. Estão entendendo o que eu tô falando? Né? A tabuada do 6, 1 vezes o 6, 2 vezes o 6, 3 vezes o 6. E não ao contrário, vamos ter cuidado, porque a gente está criando com as crianças o conceito aí da multiplicação, né? Do raciocínio lógico-matemático de agrupamento. Então, tem que ter muito cuidado. Eu vou mandar essa atividade, tá prontinha, vocês podem imprimir frente e verso, vai até o 10. Então, relembrando, ó, fica uma casinha com 3 porquinhos dentro. Quantos porquinhos ao total? 2 casinhas com 3 porquinhos dentro cada uma. Quanto no total? 3 casinhas com 3 porquinhos dentro cada uma. Quanto no total? E assim por diante. Então, eu vou mandar a tabela e as casinhas aí dos porquinhos pra vocês, tá? Falei, tá dado o recado, ouvimos história. Quem não viu todas as atividades, as dicas de atividades desde o início, voltem aí e assistam. Semana que vem a gente vai falar sobre outro livro, vamos explorar mais, nós vamos falar sobre se não me engano, qual é a cor do amor. Deixa eu ver, pra não mentir. Vamos ver onde está aqui. Ai, gente, não sei onde está. Perdi. Mas enfim, eu acho que é qual é a cor do amor. Que foi o segundo mais votado. Daí a gente vai pensar em outras atividades, vou tentar pensar na matemática. Meus recados finais, então, me sigam no Instagram. Lá no YouTube, como eu sempre digo pra vocês, tem outras ideias, tem outros vídeos, muitos vídeos, tá? Não esqueçam de seguir a página, coloquem ali seguir primeiro para vocês receberem tudo que eu posto, porque às vezes vocês não estão recebendo, o Facebook cada vez está entregando menos. Compartilhem a live para outras pessoas, marquem pessoas aí na live, enfim. E se tiverem qualquer problema, gente, com a inscrição na lista VIP, mandem um e-mail para contato@clarissapereira.com.br contato@clarissapereira.com.br. Tá bom, gente? A gente fica por aqui. Não esqueçam de ir lá no meu canal, que tem muitos vídeos. Me sigam lá. Vocês têm que ter só uma conta no Gmail para conseguir me seguir, para se inscrever no canal e receber todas as novidades. E a gente fica por aqui, cansei hoje até, porque eu dei várias dicas, tá? Eu vou mandar pra vocês até o meu roteirinho da live, pode ser? Querem? Me digam aí, sim, queremos. Vou mandar o roteirinho da live aqui, ele tá bem resumido, mas já vai ajudar vocês pra pensar em mais atividades. Uma feliz Páscoa para todos vocês, independentemente da religião de vocês. Eu sou cristã, né? Então acredito que a Páscoa é um momento da gente refletir na ressurreição realmente de Jesus Cristo, e enfim, renovar a nossa vida de alguma forma. Então eu desejo para vocês uma feliz Páscoa, abençoada Páscoa, que seja doce realmente, doce de amor, doce de alegria,
É um prazer eu estar aqui com vocês. Exige muita dedicação, assim, esforço, toda quinta-feira, deixar de fazer alguma coisa nesse horário da noite para pensar, mas eu não me importo, porque a gente está aqui para pensar juntos a educação. Tem gente que tá sendo fiel aí, que eu vejo sempre nas lives, eu sei bem, ó, a Laudilene tá aí, a Kátia tá aí, a Maria tá aí, a Cláudia, a Patrícia, e todo mundo aí, eu sei que a Ariane entra sempre, tá? E continuem me seguindo aqui, então, todas as quintas-feiras, às 20 horas, a gente faz live. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu faço tudo com a maior simplicidade. Não é sempre uma novidade, mas é bom a gente se atualizar, a gente pensar, a gente tá em sala de aula e ajudar um pouquinho no planejamento é importante. Então, muito obrigada por essa noite, por essa live e uma feliz Páscoa para vocês. Beijos! Tchau, a gente fica por aqui.